Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Esta semana, vamos ter vários temas, não vai haver nenhum tema assim que ocupe grande parte do episódio, como aconteceu no anterior, em que falamos sobre a OpenAI e o Johnny Ive e a relação com o Sam Altman, etc. Vamos ter vários temas, desde Elon Musk, ou seja, um update, o que é que está a passar na vida dele, saiu do Doge, vai voltar à Tesla, o que é que vai acontecer com a SpaceX. Vamos ter também uma série de notícias sobre AI, as Big Tech estão-se a mexer, isto é a altura de conferências, a Apple vai ter a conferência, a Microsoft esteve há pouco tempo, apesar de eu não falar sobre a conferência da Microsoft neste episódio, vai ficar para um próximo. A Samsung também está a fazer os seus moves, as empresas da AI estão a tentar ligar-se também a estas coisas todas e portanto vamos falar sobre isto. E depois mais uma notícia sobre um falecimento tecnológico que é o Arc Browser. Mas pronto, estou com ideias de fazer episódios mais curtos, mais vezes por semana, ou seja, talvez duas vezes por semana 20 minutos, em vez de uma vez 40 a 50 minutos. Digam-me nos comentários se é uma coisa que vos interessa, se é um formato que se calhar preferiam, e se iam ouvir mais, basicamente é isso. E vamos para o episódio. Antes de irmos para o episódio, já sabem, subscrevam, deixem as estrelinhas, é super importante, e partilhem isto com alguém, se for um tema que vos interesse e que já tinham até falado com alguém. Olhem, ele falou sobre isto no podcast também, ouve aí. Pronto, vamos para o episódio. Semana passada foi praticamente tudo sobre a aquisição da I.O., a empresa de Johnny Ive, pela OpenAI, mas não falamos aqui do nosso interveniente mais comum, que é o Elon Musk. Então, esta semana que passou, agora na última sexta-feira, chegou ao final o mandato dele, o serviço dele no governo americano. Ele estava à frente do Doge, ou melhor, não estava à frente, mas era ele que mandava, porque para estar à frente tinha de ser uma pessoa que fazia parte da governação, e ele sai por várias razões. A primeira, e se calhar mais direta, é que ele estava ao abrigo de uma coisa que se chama um Special Government Employee. E isto é uma categoria onde cabem pessoas que estão a prestar serviços, a serviços temporários ao governo americano, e só o podem ter durante 130 dias num período de um ano, ou seja, ele no limite poderá voltar agora no próximo ano, mas os 130 dias dele acabaram no final de maio. O que acontece é que quando ele acaba esse período, se ele quiser continuar, ou se quiserem que ele continue no processo, ele tem de passar pelo processo que as outras pessoas que trabalham efetivamente no governo passam e que portanto vão investigar as contas dele, e isso acho que é uma coisa que ele não quer que aconteça, e portanto acaba por, ou seja, há muita coisa que se torna pública da vida financeira dele, e eu acho que ele não tem interesse nisso. Portanto, isto é a primeira razão. A segunda razão é porque ele também sente que o esforço do Doge chegou mais ou menos àquilo que poderia ser, pelo menos aquele primeiro esforço inicial. Ele conseguiu cortar 130 a 150 mil milhões de dólares. Estes cortes não são líquidos porque muitos destes cortes deram aso a processos que vão ser mais caros do que o valor dos cortes, mas pronto, houve ali um esforço de cortar custos, e acho que a impressão no sentido de imprimir, portanto a ideia, o valor de tentar cortar custos no governo vai manter-se, porque o Department of Government Efficiency vai continuar, simplesmente sem Donald Trump, sem Elon Musk, desculpem. E a terceira razão é porque ele tem de voltar a focar-se nas suas empresas. Os acionistas estão bastante insatisfeitos com a performance da Tesla, principalmente, porque anda a perder vendas em todo lado, e eu acho que esta performance má tem duas razões. A primeira é uma competição muito mais acesa, principalmente no mercado europeu e americano, das marcas chinesas, que entram aqui com preços muito competitivos face aos Teslas, e a segunda é um atraso no lançamento de modelos novos e features novas, que
está a haver por causa, se calhar, deste desfoque de Elon Musk, nomeadamente o novo Model Y, que já se vê alguns aqui em Portugal, mas há alguns sítios em que ainda não foram lançados, e as novas features de Full Self-Driving. Tanto que ele prometeu que ia lançar uma nova versão do Full Self-Driving algures durante o verão, portanto junho ou julho, e isto depois vai entrar na visão dele daquilo que ele apresentou o ano passado, dos táxis que se conduziam sozinhos e portanto prometiam acabar com o Uber as we know it, mas que ainda não acontece. Neste momento os mais conhecidos são os da Waymo, que já andam a circular por algumas cidades americanas sem condutor e que se pedem via aplicação, e portanto tem ali um serviço 100% automatizado. Também acho que já falei sobre estes temas. Outra coisa interessante sobre Elon Musk, e por fazer aqui o update, é que ele em 2024, tal como aconteceu noutros anos, recebeu $0 da Tesla. Isto porque há um pacote de remuneração de entre 50 a 60 bilhões de dólares em ações, ou principalmente em ações, que está a tentar ser aprovado, e os acionistas já disseram que sim, mas o tribunal diz que não está de acordo com o que será a boa gestão da empresa, e sendo uma empresa pública, existe esta nuance. E portanto, neste back and forth de não é aprovado, voltam a renegociar, voltam a alterar, volta a tribunal, o tribunal desaprova, etc. Passaram-se já vários anos em que Elon Musk recebeu $0 diretamente da Tesla como salário ou como prémio ou o que seja, e agora ele espera que eventualmente isso passe. O que é certo é que ele ainda é dono de 20% da Tesla, e portanto da valorização toda que a Tesla tem, 20% pertencem a Elon Musk, e isso faz com que ele seja o homem mais rico do mundo, uns bons bilhões acima do segundo, que é o Mark Zuckerberg. Portanto, Elon Musk tem 379 mil milhões de dólares de net worth, e tem 150 mil milhões de dólares a mais de Mark Zuckerberg, que tem 229 ou 230 mil milhões de dólares em net worth. Como é que ele vive, não é? Se não tem salário, como é que o coitadinho vive? Basicamente, se eu pedir um empréstimo e dou como colateral as minhas ações da Tesla, ou seja, eu tenho ações, vamos dizer, no valor de 100 mil milhões de dólares, eu posso pedir um empréstimo de 10 milhões de dólares e digo, ok, se eu não pagar, tomem as minhas ações, vendam-nas, porque elas vão cobrir este empréstimo. Isto faz com que ele praticamente não pague impostos, porque não há impostos sobre os empréstimos, paga só a taxa de juros, mas se a Tesla valorizar mais do que a taxa de juros, na verdade, ele está a ganhar dinheiro com esta transação. Ele sai da vida política, mas eu acho que na verdade, ou seja, ele sai da vida política ativa, mas eu acho que na verdade ele vai continuar a aparecer nos cartazes e nas campanhas, e vai continuar a haver imenso barulho sobre ele, porque os democratas já ganharam ali um ódio de estimação, e quando tem aquela conversa de tax the rich, ou os bilionários estão a roubar-te o teu dinheiro da segurança social, etc., isso é muito focado nele, ou seja, ele personaliza essa classe dos bilionários, e portanto, tanto um lado como o outro, e os republicanos acabaram por ganhar um carinho por ele, porque ele levou muito aquela missão de Doge, e ajudou bastante Donald Trump na campanha, e portanto acho que ainda vai haver notícias políticas relacionadas com Elon Musk. A primeira foi logo, imediatamente a seguir ele sair da governação, ele veio criticar a bill, portanto o conjunto de leis que Donald Trump quer passar agora, que fazem duas coisas. A primeira é tentar cortar custos em algumas coisas, e isso aí ele está ok, Elon Musk está ok com isso, mas por outro lado também faz duas coisas que vão piorar, digamos, a dívida americana. A primeira é aumentar o teto da dívida. Os Estados Unidos têm 36 trilhões ou bilhões aqui na Europa de dólares de dívida, e aumentaram agora o teto da dívida em 4 trilhões, portanto em 4 bilhões, e portanto eles podem se endividar mais e podem
fazer medidas, podem aprovar medidas que fazem com que se vão endividar mais. E foi isso que Donald Trump também fez. Portanto, por um lado, tenta cortar custos em serviços que o Estado presta, como por exemplo no Medicare, ou seja, tornou o Medicare ligeiramente mais difícil de aceder, e como é mais difícil de aceder, vai haver menos gente a usar, e portanto vai haver menos gente a usar, o Estado vai ter menos custos. Mas por outro lado, baixa os impostos, ou mantém a descida de impostos que ele fez em 2017 e prolonga isso durante mais tempo, entre outros tax cuts, como por exemplo não haver impostos sobre tips, portanto sobre... agora está a faltar o nome em português, sobre gorjetas. E isso vai fazer com que a dívida aumente, porque está menos dinheiro a entrar nos cofres americanos, e portanto o Elon Musk veio para o Twitter dizer: esta bill é disgusting, e o Donald Trump está convicto e chamou-lhe Big and Beautiful Bill, e pronto, e a partir daquilo vai passar, e os Estados Unidos vão se endividar ainda mais, e todo o trabalho que o Elon Musk teve na Doge não serviu para grande coisa. Já que estamos a falar também de Elon Musk, vamos falar sobre a SpaceX. A SpaceX, o Elon Musk, no âmbito da SpaceX, veio prometer, ou veio tentar prometer de alguma forma, sendo que eles falham sempre quase todas as previsões que fazem, um lançamento do seu lançador, que é o Starship, que é, digamos, o mais potente, aquele que se vê nos vídeos, que é apanhado com os chopsticks e assim. Vão tentar fazer esse lançamento em direção a Marte. E esta missão, normalmente as missões a Marte têm uma janela de 2 em 2 anos possível, porque é quando os planetas se alinham, ou seja, se os planetas estiverem desalinhados, se estiver a Terra de um lado e Marte do outro lado do Sol, é impossível isso acontecer, e portanto há ali um enquadramento. Se calhar estou a dizer isto e se calhar é aí que se lança, porque depois entretanto o tempo que demora a chegar, mas pronto, há uma posição relativa dos dois planetas que permite que estas missões a Marte aconteçam. E esta missão que ele está a prometer, e que é 50-50 para 2026, mas que ele vai tentar, primeiro vai usar a sua Starship, que é a sua nave mais potente, e depois ele quer colocar a primeira forma de vida, entre aspas, aqui em Marte, que são os robôs, ou vida inteligente, que são os Optimus Robots da Tesla. E não sei se isto conta como ter vida inteligente em Marte, porque não é vida, mas é inteligente, portanto não sei bem se coaduna, mas a missão dele é essa, portanto em 2026 fazer um lançamento em direção a Marte e aterrar e ter lá os droids, os humanoides a explorarem a superfície de Marte. Eu acho que isto é super interessante, porque parece que estamos a chegar à era que os filmes de ficção científica todos representam, não é? Tipo Star Wars e Star Trek e Interstellar e não sei o quê. E acho que vai desbloquear uma série de coisas que depois podem ser relevantes para um dia, talvez, estas viagens interplanetárias serem relativamente triviais, digamos assim, em termos de acontecimento. Eu fui levantar aqui uma série de estatísticas, na verdade é só uma, mas achei muito interessante, que foi a SpaceX, portanto a empresa de lançadores de Elon Musk, que é a que está neste momento a correr melhor de todas as empresas de lançadores. Portanto a NASA tem imensos contratos com a SpaceX, está a fazer em 2024 fez um total de, eu vou fazer uma pausa para vocês tentarem adivinhar o número, 134 lançamentos, lançamentos de foguetões, o que significa que eles fazem praticamente um lançamento a cada 3 dias, mais ou menos, ou seja, mais frequentemente do que um lançamento a cada 3 dias, e destes 134, 133 foram bem sucedidos. Portanto, isto é quase uma low cost para o espaço, não é? A Ryanair não tem esta frequência para alguns dos destinos onde voa, e a SpaceX está a fazer um voo a cada 3 dias
um voo orbital a cada 3 dias. E se virmos para 2025, eles estão a apontar para 170, e portanto isto significa que eles vão ter praticamente um lançamento a cada 2 dias de voos orbitais. Muitos destes lançamentos, eles este ano já fizeram 64, muitos destes lançamentos, a maior parte, ou seja, uns 80% dos 48 a 50 lançamentos, estão relacionados com a Starlink e portanto são lançados, deixam os satélites Starlink em órbita e voltam para a Terra. Mas a frequência que isto acontece, para mim, foi impressionante quando descobri. Acho que sobre Elon Musk era isto que tínhamos, e vamos passar agora para o próximo tema. Eu agora ia falar sobre AI, mas antes disso, ou melhor, não é antes, está relacionado. Vou falar sobre AI, mas não os nomes que nós conhecemos todos. Eu no outro dia estava a vaguear pelo Twitter e deparei-me com um produto de uma empresa que se chama The Interaction Company of California, um bocadinho a imitar, parece-me, The Browser Company of New York, que faz o ARC, que provavelmente muitos de vocês conhecem, e que, by the way, vai acabar, uma das notícias que temos mais para a frente, e que tem um produto que se chama Poké, ou seja, P-O-K-E, literalmente como as Pokéballs, é isso. E basicamente as pessoas estavam a postar muitas fotografias da interface daquilo, que na verdade era do WhatsApp ou das mensagens, e pronto, eu abri aquilo, inscrevi-me para tentar perceber o que era, e recebi uma mensagem no WhatsApp a dizer, ou seja, aquilo abre um chat de business e escreve uma mensagem automática a dizer I'm ready, let me in, uma coisa assim. E eu enviei, vamos ver o que é que isto dá, e entretanto começamos a falar com um AI chatbot que é como se fosse um porteiro de discoteca daquele produto, e nós estamos ali a falar com o AI chatbot, e o objetivo desta primeira conversa, primeiro, é as pessoas perceberem o que é o produto, porque eles não anunciam nada no site deles. Eu vou deixar o link para vocês verem. Eles não anunciam nada do que é o site deles. E depois este AI chatbot tem uma personalidade peculiar, que é, ele faz roast a todas as pessoas, e portanto começou a dizer, tens dois podcasts que provavelmente ninguém ouve, e portanto porque é que eu te haveria de deixar entrar aqui no meu grupo ultra valioso de pessoas que usam a Poké. E portanto aquilo continuou assim, e esta discussão, o primeiro objetivo, lá está, é as pessoas tentarem perceber o que aquilo é, para além de ser relativamente divertido, porque aquilo está bastante bem feito, e depois o segundo objetivo desta discussão é definir o preço que se vai pagar. E portanto aquilo começa com $120 por mês, que é um preço bastante alto para um produto que nem se sabe o que é, e o objetivo é entrar ali numa negociação e tentar fazer com que o AI decida um preço mais baixo. E à medida que ele vai cedendo, digamos assim, e que vamos conseguir descendo o preço, se abrirmos outra vez a página da Poké no browser, o preço vai atualizando. Portanto, é efetivamente aquele AI que está ali a mexer e a decidir quanto é que as pessoas vão pagar. E houve de tudo, houve pessoas que não conseguiram descer dos $120, houve pessoas em que o preço até subiu, houve pessoas que conseguiram descer aquilo para 2 cêntimos por mês, e portanto houve ali uma série de discussões e de ranges, e eu achei que isto era uma ideia super engraçada, não que seja muito prático, porque os early adopters e as pessoas que estão disponíveis para isto, portanto vão entrar nestas brincadeiras e vão adotar isto, mas as pessoas que querem só o produto não vão entrar nisto, não vou estar 10 ou 20 minutos a falar com um AI a ver se consigo negociar o preço. Mas tem um potencial de viralidade super, super interessante, esta questão de como é que eu faço que as pessoas queiram mais o meu produto. FOMO é uma delas, exclusividade, e a outra foi literalmente pensar, ok, quais é que são os sítios em que as pessoas querem entrar e são barradas, discotecas, então vamos pôr um bouncer, um porteiro à porta do nosso produto, e as pessoas vão ter de falar com ele para convencerem a deixá-los passar. O que é aquilo então? Aquilo é um assistente virtual que se conecta às nossas caixas de e-mail, de calendário e de etc. Portanto, tudo o que tiver associado ao e-mail, notas, contactos, e que vai facilitar-nos a vida via chat do WhatsApp, que eu achei que era uma interface bastante agradável para interagir com isto. Ou seja, o que é que isto significa? Por exemplo,
vou ter um concerto na sexta-feira e tenho os bilhetes no e-mail. Mando uma mensagem para o chat que tenho com o Poca a dizer, olha, arranja-me os bilhetes que eu tenho para o concerto X, estão no e-mail, e ele vai procurar no meu e-mail os bilhetes e depois envia-me de volta uma mensagem com o PDF dos bilhetes. Ou, por exemplo, eu quero saber qual é o código a password de uma coisa qualquer, e ele vai pesquisar aquilo. A empresa tem SOC 2, portanto tem uma série de certificações de privacidade de dados, ou seja, isto está tudo mais ou menos safe em termos de como é que lidam com os dados das pessoas e com os e-mails das pessoas, porque aquilo dá acesso a todos os e-mails, mas aquilo não fica guardado em lado nenhum. E portanto só é visto por um agente da AI que está ali a fazer pesquisa. E portanto basicamente é isso, é pesquisa dentro do e-mail, tem pesquisa fora do e-mail, como um chatbot normal. Pode ajudar, um dos use cases que eu testei foi cancelar subscrições de newsletters, ou seja, eu pedir, olha, dá-me todas as newsletters que eu subscrevo e depois arranjamos os links para poder cancelar. E ali em conversa com o assistente fui conseguindo cancelar estas newsletters. Vou deixar em aberto até quanto é que eu consegui descer o preço, e se quiserem adivinhar, comentem aí no Spotify e depois se alguém acertar eu digo. Mas pronto, achei isto muito interessante, e isto leva-me ao tema a sério desta parte da AI, que são dois na verdade, que é esta questão de termos agentes a ligar-se a coisas e cada vez mais presentes nos nossos telemóveis, nas nossas vidas e nos canais que nós já utilizamos, como é o caso aqui do WhatsApp. Acho que vai continuar a acontecer. Isto porque a notícia que eu trago aqui esta semana é que a Perplexity, que é uma empresa que constrói um agente de pesquisa, portanto, no fundo faz o que o AI Mode que a Google vai lançar e que eu falei há 2 episódios atrás, faz também, ou já fazia, ou seja, é um motor de busca powered by AI. Eu faço um tema e ele escreve-me resultados sobre isso, que na altura, quando apareceu, era altamente revolucionário, porque as LLMs, ChatGPT, o Gemini, etc., não tinham search, e portanto a informação que eles sabiam estava limitada até ao momento em que eles foram treinados. Se eles tivessem sido treinados com dados até abril de 2024, tudo o que aconteceu a partir daí eles já não sabiam. E aqui, com o Perplexity, eu conseguia perguntar e fazer questões e saber informação sobre acontecimentos que tinham acontecido ontem, porque ele ia fazer uma pesquisa, lia os artigos, entre aspas, e depois cuspia essa pesquisa. Entretanto, a Perplexity começou a desenvolver os próprios modelos, desenvolveu agora uma coisa que se chama Perplexity Labs, que é, lá está, muito próximo daquilo que a Google também quer lançar, que é, eu quando faço uma pesquisa ou quando lhe peço qualquer coisa, o agente, em vez de me cuspir só os resultados da pesquisa, vai-me conseguir construir dashboards interativos, vai-me conseguir construir aplicações, e portanto, para além de ser só de search puro de eu quero esta informação, dá-me esta informação, eu vou conseguir pedir-lhe qualquer coisa no limite. E portanto estas empresas estão todas a caminhar para o mesmo, que é ter um assistente omnipotente que faz tudo o que eu lhe pedir. Mas a notícia ainda não era esta, é que a Samsung está em negociações para entrar na ronda de investimento que vai acontecer na Perplexity. A Perplexity vai levantar agora, ou estão a tentar levantar, $500 milhões a uma avaliação de 14 mil milhões de dólares. E um dos investidores provavelmente será a Samsung, e uma das coisas que a Samsung vai querer em troca, ou a propósito desta parceria de investimento que vão fazer, é incorporar estas tecnologias da Perplexity dentro dos seus smartphones, principalmente dentro da Bixby, que é tipo a Siri dos Samsung, ou seja, o assistente virtual que vive dentro do telemóvel. O que eu acho curioso, porque a tecnologia da Perplexity, eles têm um agente e portanto também têm ali uma interface de chat que é possível conversar tal como se fosse o ChatGPT ou o Gemini, mas a principal vantagem de usar a Perplexity é pelas suas capacidades de pesquisa, porque são efetivamente muito boas. E a Bixby, se for um assistente virtual que incorpora alguma desta tecnologia e outras coisas, vai ser tipo um assistente Frankenstein que recebe um pedido, ou seja,
qualquer coisa que o utilizador pede, e depois vai canalizar, ok, isto vai para o Gemini, porque ele é que sabe tratar disto, isto vai para o Perplexity porque é uma pesquisa, isto vai para não sei o quê, recebe essa informação e depois comunica ao utilizador. Portanto, na verdade, os assistentes virtuais não vão ser um assistente virtual que é omnipotente e que sabe tudo e que consegue fazer tudo. Vai ser, na verdade, um gestor de agentes da AI, não é? Vou fazer um pedido à Siri, não porque coitados, mas vou fazer um pedido à futura Siri, quando se tornar, quando a Siri for um LLM, eu vou fazer um pedido à futura Siri e o que é que ela vai fazer? Ela vai distribuir este pedido para o melhor agente ou o melhor LLM que for capaz de tratar disto e depois retorna o resultado e retorna a mim. E acho que esta maneira de construir produtos, e em vez de ter uma LLM que faz todas as funções, ter, digamos que, um cérebro que depois vai conduzir as tarefas para produtos que são altamente especializados numa coisa, é o futuro de construir com AI, pelo menos em software, e se o interesse for este comportamento agéntico. Portanto, para além de ter no Bixby, também terá a aplicação do agente e da pesquisa pré-instaladas nos Samsungs. Não tenho a certeza se as pessoas vão ter direito ao Pro, ou seja, se eu comprar um Samsung tenho direito à subscrição Pro do Perplexity. Não diz aqui nada em relação a isso, mas o que também está a ser ponderado, e não são os únicos, é incluir o Perplexity dentro do seu motor de busca do browser nativo do telemóvel. E a outra empresa que está a considerar isto é nada mais, nada menos do que a Apple, que está a ficar um bocadinho para trás aqui no jogo da inteligência artificial. E portanto, tanto uma como outra estão a considerar passar da Google, que é o motor de busca por default, tanto dos iPhones como dos Samsungs, para o Perplexity, ou pelo menos dar aos utilizadores essa possibilidade. E aí acredito que seja de borla, ou seja, eu vou usar, não vou ter de pagar para usar o motor de busca do meu telemóvel, e deve ser um negócio como a Apple tem com a Google, em que a Google paga para ser o motor de busca default. E portanto, provavelmente vamos ver Perplexity aí muito mais espalhado, e eu acho que a Perplexity, o grande problema deles, ou que os faz não ser muito maiores, é exatamente a incapacidade de distribuição, ou seja, não é o primeiro chatbot que as pessoas se lembram, não é o ChatGPT, não está presente nas coisas que nós utilizamos no dia a dia, ou seja, eu tenho de me lembrar de ir à Perplexity em vez de ir ao Google. E portanto eles desta forma conseguem mais ou menos resolver este problema da distribuição e começar a ser muito mais presentes nos sítios onde as pessoas estão presentes. Já que estamos a falar da Apple, eles para a semana, acho que é para a semana, vão ter a sua conferência de developers, o WWDC, Worldwide Developer Conference da Apple, em que normalmente introduzem os novos sistemas operativos. E o que eu vou dizer agora são rumores, não é? Porque ainda não há informações. Há três rumores que são os que vão conduzir, ou os rumores que estão a ser mais ditos atualmente. Que é, o primeiro é que a Apple vai mudar todos os nomes para o ano em que estamos, ou seja, em vez de ser iOS 19, o próximo será iOS 26, não é? A contar que sai no iPhone, que será disponibilizado no iPhone que sai em setembro, e portanto vai ser utilizado mais em 2026 do que em 2025. macOS 26, em vez de ser o número que está agora, que eu já não sei qual é que é, visionOS 26, portanto vão uniformizar todos os números de OS, ou seja, completamente irrelevante. A segunda é que vai haver um redesign e todos eles vão ficar muito mais próximos, e portanto vai fazer muito mais sentido com esta questão do 26, as linguagens de design vão ficar todas muito mais alinhadas e muito mais parecidas ao do Vision, portanto com floating glasses, entre aspas, ou seja, painéis que parecem de vidro a sobrevoar à frente, com coisas à frente umas das outras. Pronto, vocês têm ideia mais ou menos de como é que isso vai ficar. E a última é a questão de que não vai ser ainda este ano que o Apple Intelligence vai brilhar, e portanto as pessoas estão a dizer que a Apple vai tirar um gap year da AI e que 2026 vai ao racha
porque eles já estão a desenvolver os próprios modelos. Tem um modelo muito pequenino, 3 bilhões, que não chega aos calcanhares dos 150 bilhões do GPT-4. E tem também um modelo maior com 150 bilhões, mas esse acho que ainda não está a dar resultados satisfatórios e, portanto, ainda está mais longe de ser disponibilizado. Ou seja, não se sabe bem qual é que será a estratégia. Vamos esperar para ver o que é que eles vão anunciar. Eles, o ano passado, anunciaram tudo e mais alguma coisa e depois não conseguiram entregar. Eu acho que eles este ano, apesar de terem de correr atrás de um prejuízo que é cada vez maior, acho que não vão correr o mesmo risco de anunciar coisas que não vão conseguir entregar, ou pelo menos de não anunciar tanta coisa que não vão conseguir entregar. Há uma coisa que é certa, e agora fazendo o contrarian take, é que a Apple raramente é o first mover, e quando entra num mercado faz as coisas bem. Neste caso estão a ter um bocado mais dificuldade porque eles nunca recolheram dados de utilizadores e, portanto, não tendo dados não conseguem treinar LLMs. O que poderiam já ter feito era ter feito alguma parceria ou até aquisição de uma empresa que estivesse a trabalhar em AI e tentar entrar no jogo e no mercado de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente, não é? Para não morrerem na praia no que toca a AI. Ainda sobre a AI, a Google lançou logo a seguir ao I.O. uma aplicação que é um estúdio de AI, digamos assim, que se chama Google AI Edge, e que basicamente o que permite é que as pessoas façam download dos modelos da Google e que corram os modelos on device. Isto, Edge, significa correrem perto do sítio onde eles vão ser usados. Isto é provavelmente uma trend que vai acontecer daqui para a frente. Ou seja, neste momento, eu quando faço uma query ao ChatGPT, a query vai para um servidor onde está a correr o modelo e depois retorna uma resposta. E está dependente, de conexão, está dependente desses servidores e está dependente não é dependente, existe uma possibilidade destes dados que eu estou a enviar para o servidor serem interceptados e, portanto, menos privacidade. A Apple ano passado tentou resolver isto com a Private Cloud ou Private Computing deles. Não foi necessário porque não houve Apple Intelligence suficiente para isso ser um problema. Mas estes on-device, estes modelos Edge, vão resolver este problema, porque eu faço download do modelo para o meu telemóvel, os telemóveis estão cada vez mais capacitados para correr modelos de AI, e portanto vão conseguir correr aquele modelo e vai ser, muito mais rápido, porque não estou dependente da ligação à internet, isto para modelos, claro, mais ou menos pequenos, não é? Vai ser muito mais rápido. E os próprios chips dos telemóveis estão otimizados para isto, mas vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais seguro e vou conseguir fazer coisas offline, ou seja, no limite conseguiria falar com a Siri ou com a Bixby ou com o Google Assistant sem internet no telemóvel, que neste momento não é possível nem para fazer operações dentro do telemóvel, ou seja, para ligar a uma pessoa X ou para pôr um timer. Portanto, isto vai ser uma trend daqui para a frente, que é uma daquelas coisas que não interessa bem onde é que isto está a correr, mas na verdade vai abrir muita possibilidade para as pessoas que estão a desenvolver aplicações. Agora, vendo esta Google AI Edge e ver como é que isto funciona e como é que vão conseguir incorporar isto nas suas aplicações, trazer aplicações muito mais confortáveis para o utilizador e menos dependentes destas coisas que eu fui falando. Acho que é isto por AI. Vamos só agora a mais duas, talvez, assim mais rápidas. Então, a primeira é que, como eu tinha dito no início do episódio, o Arc Browser não vai morrer propriamente de forma literal, mas vai caminhar para uma morte lenta, ou seja, eles vão só basicamente fazer updates de segurança, vão acabar com as features novas. Isto por várias razões. A primeira é que é difícil quebrar o Chrome só sendo um browser melhor, com mais funcionalidades, quando a experiência não é transformacionalmente diferente. E portanto eles não conseguiram chegar a essa mainstreamness, entre aspas, esta palavra existe, que queriam. E é um negócio difícil, tanto do ponto de vista técnico. Ou seja, existe o Chromium, que é um standard que se pode usar, mas em termos de segurança vai ser
vai ser, ou é um desafio bastante complicado. Eles até tiveram uma série de problemas no ano passado. E em termos de negócio mesmo, de monetização, também é muito difícil, porque a partir do momento em que eu tentar cobrar por um browser, ou lá está, ou aquilo é uma experiência transformacional e eu efetivamente sinto que sou muito mais produtivo nisto, ou o Chrome, o Safari funcionam para mim e portanto não vou estar a pagar por um serviço que tenho de forma gratuita. Do outro ponto de vista, se pensarmos, a maior parte, ou uma grande parte, se calhar, do nosso trabalho, do nosso dia-a-dia, é feito dentro do browser. É aqui que corremos aplicações, é aqui que lemos notícias, é aqui que navegamos na internet, lemos blogs, vamos às redes sociais, etc. E há pessoas que trabalham 8 horas por dia dentro de um browser, numa caixa de correio, numa caixa de e-mail, ou escrever documentos e qualquer coisa, e portanto é, por um lado, um software que é muito difícil de monetizar porque está tão disseminado, mas por outro lado também é um software onde mais pessoas, ou onde muitas pessoas passam muitas horas e deveria merecer mais cuidado e mais carinho. E foi esta a lógica na altura da Browser Company of New York para lançar o Arc, e agora eles perceberam, ok, agora há aqui um novo, a new kid in the block, que é a AI, e portanto vamos assumir que isto é uma coisa nova e que tem de acontecer, e vamos, como todas as outras empresas e como já temos visto aqui no podcast, fazer este platform shift, que é a AI vai passar a ser a plataforma e não uma feature por si só, vai ser a maneira de interagir, e vão agora criar um browser novo que se chama Dia, que está num open beta para estudantes, acho eu. Eu não consegui entrar, não consegui testar ainda, mas que é um AI first browser, e portanto vai ter um clássico barra de texto para nós fazermos as nossas pesquisas, e depois a partir daí é que se faz o browsing propriamente dito. Tem uma série de features dentro das páginas, como, sei lá, Translate ou outras coisas que vão ajudar as pessoas a serem mais produtivas, e a promessa deles é que vão entregar agora um produto muito melhor, e que se calhar este sim vai conseguir destronar, ou pelo menos tirar algumas pessoas do Chrome. Até porque o próprio Chrome também está a ser desenvolvido. A Google também apresentou algumas melhorias no Chrome, também elas ligadas a AI, e a Google aqui tem a suite toda, portanto tem os modelos, tem o Chrome, a integração não tem por que não ser perfeita. Claro, é Google, e portanto estão 10 equipas a trabalhar na mesma coisa e depois nenhuma delas se entende, mas eventualmente aquilo vai para a frente. Mas o Chrome e o próprio Safari também prometeram isso, pelo menos no ano passado. Vão incluir certamente muitas destas features, e ok, vai haver mais um contender. Vamos ver como é que isto vai ser lançado, e eventualmente isto vai abrir para um open beta que não seja só para estudantes. A lógica foi, estamos em altura de exames e portanto vamos permitir que os estudantes usem isto para melhorar o seu estudo. Por exemplo, uma das features que eles tinham, agora estava-me a lembrar, era abrir um conteúdo e pedir ao browser para criar perguntas sobre esse conteúdo. Isto porque lá está, relacionado com os estudantes. Criar uma série de perguntas de escolha múltipla sobre aquele conteúdo e depois corrigir essas perguntas à medida que eu vou fazendo. Ou seja, lá está, AI é o produto e não a feature. Toda a gente está a tentar roubar as pessoas para os seus AIs, porque a AI tem uma coisa que não é determinístico, ou seja, 2 prompts exatamente iguais vão ter 2 respostas diferentes, e portanto, não sendo determinístico, quanto mais eu souber sobre a pessoa, maior a probabilidade de eu lhe dar uma resposta certa. E se eu conseguir ser o default AI para todas as pessoas, ou seja, no mundo ideal em que não fazia mal uma destas empresas ganhar, eu teria apenas um assistente que sabia tudo sobre mim, eu fazia plug deste assistente nos vários produtos. Ok, agora quero usar o Instagram, faz plug do assistente. Quero usar o browser, faz plug do assistente. E os meus interesses e as minhas informações andavam aqui a passar de um lado para o outro, e era o AI que sabia de tudo. Eu agora de repente vou ter de ensinar 50 AIs, porque todos os produtos vão ter AI, e a minha interação com todos vai ser diferente. Vou ter um que me vai ler os e-mails, vou ter um que me vai ajudar a fazer browsing melhor, vou ter o ChatGPT, que é o genérico, que me vai ajudar a trabalhar, vou ter um para programar.
E portanto, quem conseguir ganhar mais atenção e mais dados sobre as pessoas vai ganhar. E eu acho que é esta a jogada daqui do browser, é o meu AI tem de ser melhor do que o ChatGPT, que é para as pessoas, em vez de irem ao ChatGPT no meu browser, usarem diretamente o browser. Ou seja, vou saltar um dos passos, vou estar mais próximo das pessoas para ser o primeiro a ter a interação. A Google também está a fazer isto, no fundo, que é, se eu puser AI na barra de pesquisa, eu sou o AI que ganha, não é? Porque a barra de pesquisa deve ser das coisas mais utilizadas no mundo e, portanto, eu vou estar a ensinar ao meu agente o que é que temas é que gosto de pesquisar, que temas é que gosto de saber. E basicamente é esta aqui a jogada deles. Quando o dia sair eu também vos direi, mas para já não temos mais notícias senão estas aqui sobre o Arc Browser. Malta que usa o Arc Browser vai ter de mudar. Eu tinha outro tema aqui sobre o New York Times fazer uma parceria com a Amazon, mas como tem algum sumo, eu vou deixar isto para um próximo episódio. Estou a pensar em tentar fazer episódios mais curtos e mais vezes por semana, agora que arranjei aqui um setup um bocadinho mais confortável, mas se alguém tiver uma opinião sobre isso, deixe nos comentários ou envie-me uma mensagem. E, talvez tipo episódios de 20 minutos 2 vezes por semana em vez de um episódio grande, e assim há mais tração. Também estou mais atualizado porque vou conseguir gravar em alturas diferentes, mas pronto, está aqui, está no ar e é isso por esta semana. Já sabem, comentem isto por favor, se é uma coisa que vocês tinham interesse, agora que acaba por ser um bocadinho mais fácil. E a segunda é quanto é que eu paguei no Poké, ou até quanto é que eu consegui negociar o preço para poder testar esta aplicação. Se gostaram, deixem as estrelinhas, não se esqueçam de subscrever se estão a ouvir e se chegaram a esta altura, e partilhem com alguém para mais pessoas aprenderem sobre estes temas e, portanto, podermos ter uma discussão muito mais informada sobre todos estes temas interessantes. E é isso, vamos para a semana.